E aí, gourmeiros, tudo bem? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. O meu nome é Priscila e no vídeo de hoje eu vim te mostrar como eu faço risoto de parmesão. Vocês estão prontos? Então bora ver como é que faz. Vocês conhecem a música que diz: "Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui"? É basicamente a minha história com risoto. Foram muitos erros até chegar no acerto, mas vocês não precisam se preocupar, porque no vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas das técnicas que eu aprendi ao longo dessa caminhada para fazer um risoto perfeito. Como o nosso risoto hoje vai ser de parmesão, que é o risoto simples, a base do nosso caldo vai ser de legumes, porque ele tem um sabor suave. Agora, se você for fazer um risoto de camarão, por exemplo, você pode usar as cascas e as cabeças do camarão para poder fazer o seu caldo. Ou se for fazer um risoto de filé, você pode usar aparas e ossos para poder fazer o fundo do seu caldo. Vamos começar? O caldo de legumes, o mirepoix simples, leva cenoura, cebola e salsão. Eu não encontrei salsão de jeito nenhum aqui na minha cidade, então eu vou improvisar usando alho poró. Eu vou começar colocando na panela uma cenoura grande, cortada grosseiramente, tá? Uma raiz de alho poró e a gente não desperdiça as folhas, coloca elas aqui também para saborizar o nosso caldo. Uma cebola grande com casca e tudo, não precisa se preocupar, a gente quer todos os sabores desse caldo. 3 dentes de alho levemente amassado. E vamos colocar 1,5 litro de água. Eu não vou refogar os nossos legumes aqui, porque eu quero um caldo claro. Apesar do que eu vou colocar uma pitada de açafrão para ter uma cor amarelada no fundo. Agora, se você fosse fazer um caldo de carne, por exemplo, você teria que refogar as aparas e os ossos de carne aqui para trazer aquele escurinho e o sabor da carne mais acentuado. Vamos levar o nosso caldo para ferver agora. Eu gosto de colocar no meu caldo mais ou menos uma colherinha de chá de açafrão. Gosto da cor e gosto do sabor. E o nosso caldo vai ficar aqui aproximadamente 45 minutos. Eu vou até abaixar o fogo, porque quanto mais tempo, mais sabor. Enquanto o nosso caldo tá lá fervendo e apurando os sabores, eu vou ralar meia cebola. Por que eu gosto de ralar? Porque esse é um risoto mais sutil, mais suave. Então os pedaços da cebola talvez influenciem um pouquinho. Ela raladinha vai sumir dentro do risoto. Aqui nós ralamos meia cebola grande e 1 dente de alho. Se sua cebola for pequena, pode ralar inteira. Eu tenho algumas informações para compartilhar com vocês. O arroz de risoto pode ser tanto arbóreo quanto carnaroli. Eles são esses grãozinhos aqui, ó, mais gordinhos, tá vendo? E eles têm bastante amido neles. É isso que traz a cremosidade para o risoto que o nosso arroz comum não tem. E aí, para fazer o risoto, a gente vai usar vinho seco. Sempre que você for cozinhar com vinho, prefira vinho seco, tá? Para não trazer aquele sabor adocicado para o prato. Hoje nós vamos usar o vinho branco, porque o nosso risoto é um risoto branco, né, de parmesão. Mas se você for fazer um risoto de filé, por exemplo, você pode usar o vinho tinto da sua preferência. Uma das coisas que eu errei muito no início quando fui fazer risoto é não saber a temperatura que ele precisava ser cozido. É de fogo médio para alto, tá, gente? A gente começa colocando uma bela quantidade de manteiga, mais ou menos umas 70 gramas. Risoto é uma brincadeira pra gente grande, né? É bem gorduroso. Para nossa manteiga não queimar, coloca um fio de azeite. É bastante manteiga porque nós vamos fazer uma quantidade grande de risoto. Vou começar colocando a nossa cebola ralada. Eu tenho meia cebola. A cebola começou a refogar, eu vou colocar 1 dente de alho ralado. Agora é hora de refogar o nosso arroz. Eu vou colocar 3 xícaras de arroz arbóreo. Levando em consideração que eu tô fazendo risoto para 6 pessoas, tá? E aí você precisa refogar bem o seu arroz,
para ele poder formar uma película em volta dos grãos e depois não se quebrar conforme ele for cozinhando. Porque como ele tem muito amido, a tendência dele é desmanchar, né? Sela bem os grãos aqui, refoga bem. É bem nessa hora que ele começa a fritar os grãos, que os grãos começam a estalar, que a gente vai colocar uma xícara de vinho branco, seco. Espera o vinho evaporar. Veja que o arroz já chupou todo o vinho aqui. Então a gente começa acrescentando o nosso caldo quente de 2 em 2 conchas. E sempre mexendo. Risoto precisa ser mexido sempre, porque é aqui que ele começa a soltar o amido e trazer a cremosidade. Mexe com delicadeza. Era nessa hora que eu costumava abaixar o fogo, mas você não pode abaixar, não pode diminuir a temperatura. Você cozinha ele em fogo alto se for uma boca pequena ou em fogo médio se for uma boca grande. Viu que o risoto secou, que já faz esse rastro no fundo da panela? Coloca mais caldo. Quando a gente chegar na metade do cozimento do risoto, a gente vai colocando só de uma em uma concha. Enquanto isso, eu tô mantendo o meu caldo de legumes aqui em fogo baixo para ele não esfriar. Vocês viram que até agora eu não coloquei nada de sal, porque a minha manteiga era com sal e a gente ainda vai colocar mais manteiga e parmesão. Mas agora chegou a hora de dar uma temperadinha no nosso risoto. Eu vou colocar meia colher de sopa de sal. Se precisar, no final a gente acerta com mais, tá? Eu vejo que o meu grão não tá mais tão transparente, tá vendo? Ele tá começando já a esbranquiçar, então tá perto do ponto. É aqui que a gente começa a provar para saber o ponto do risoto que a gente quer. Tem gente que diz que ele tem que ficar al dente, né? Mas vai da preferência da sua casa. Se você observar que o seu caldo tá acabando na panela, coloca mais água e deixa ferver. Para finalizar, eu vou colocar mais 2 conchas de caldo, porque risoto, gente, tem que ser bem cremoso, tá? Pode ser seco. E aí nós vamos colocar 1 xícara de parmesão ralado. Esse eu acabei de ralar, tá? O ideal é que você compre um e rale na hora. E vamos finalizar com mais 100 gramas de manteiga gelada. Ela vai trazer brilho e cremosidade. E aí termina de mexer, mexe para misturar bastante agora, com vigor. Olha como a manteiga vai trazendo brilho pro risoto. Aí agora a gente vai dar o tempo de descanso, tampando aqui a panela. Mas antes disso, como eu sei que o nosso risoto vai chupar um pouquinho desses líquidos, vou colocar mais caldo, deixar ele bem úmido, com bastante líquido aqui na panela. Dá uma misturada. Já pode desligar o fogo, para não passar do ponto. Não se preocupa que ele tá com bastante caldo não, tá? Ele vai puxar isso aqui. E aí você tampa e aguarda 5 minutinhos e já pode servir.
Gente, o nosso risoto já descansou ali 5 minutinhos e eu vou mostrar pra vocês como tem que ficar a consistência dele. Ele não pode ficar seco, tá? Dá uma olhadinha como ele tem que ficar. Risoto, gente, é isso aqui, ó, cremosidade, tá vendo? Ele tem que ser fluido. E eu vou finalizar com cheiro verde, porque eu gosto muito tanto da cor que traz, quanto do sabor. Aqui eu fiz risoto para 6 pessoas, por isso que eu usei 3 xícaras de arroz arbóreo. A medida, se for para ser um prato principal, é meia xícara de arroz arbóreo cru por pessoa, tá? Outra coisa, você pode usar um caldo industrializado. Eu faço o meu próprio caldo porque eu acho muito mais saboroso. Até porque você pode fazer uma quantidade maior de caldo e colocar em forminhas de gelo para congelar. E aí você vai ter sempre seu caldo para fazer risoto, sopas, frango ensopado, carne ensopada, enfim. Agora eu vou montar no prato e vou mostrar para vocês. Eu vou finalizar o nosso com parmesão e um fio de azeite. E chegou a hora de provar o prato. Vamos ver como ficou o nosso risoto. Bom, cremoso ele tá porque eu tô vendo. Quero ver como que tá o ponto dele. Tá muito bom. Eu não precisei colocar mais sal. Só aquela meia colher deu certo porque o meu parmesão era salgado. E eu quero te dizer uma coisa. O ponto do risoto ele é muito relativo. Os chefes dizem que tem que ficar al dente. Porém, eu acho que o ponto certo é aquele que você gosta na sua casa. Eu, por exemplo, gosto de um pouquinho a mais do que al dente. Pra mim, tá perfeito. Gourmeiros, e a gente sabe que risoto ele é feito para ser comido na hora. Depois que passa um tempo, ele vira um bloco e não dá mais para comer. Porém, eu tenho uma dica para te dar. Não descarta o seu risoto. Coloca num potinho, guarda no congelador ou na geladeira, que no próximo vídeo eu vou te dar uma sugestão de usar o que restou do seu risoto. Então é isso, gourmeiros. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, me dá essa força aí. Comenta o que você achou das minhas dicas. Avalie o vídeo dando um like e não deixe de compartilhar essa receita com seus amigos. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!